Em um mundo onde o ouro reluz com um brilho quase cegante e as lágrimas, amargas e silenciosas, frequentemente se perdem na maciez dos travesseiros de seda ou na aspereza dos tecidos baratos, duas vidas, orbitando em universos tão distintos que pareciam pertencer a galáxias separadas, estavam prestes a colidir de uma forma que nem o mais engenhoso dos roteiristas poderia prever. Esta é uma história de sacrifício extremo, daquele tipo que aperta o peito só de imaginar. Uma história de um amor que ousou desafiar as muralhas imponentes da riqueza e as profundezas abissais da dor. É um conto onde o destino, com suas ironias cruéis que arrancam sorrisos amargos e seus gestos de bondade tão inesperados que parecem milagres, se encarregaria de provar, mais uma vez, que o coração, esse órgão teimoso e indomável, não escolhe CEP, não consulta extratos bancários, nem se importa com sobrenomes de prestígio. Ele simplesmente sente, e quando sente, arrasta tudo consigo. Maria, Maria, seu nome, tão comum, carregava o peso de uma vida extraordinariamente difícil. Ela conhecia intimamente o sabor amargo, quase metálico, da batalha diária pela sobrevivência. Acordava antes mesmo que o sol pensasse em despontar no horizonte, o corpo ainda dolorido do dia anterior, mas a alma, essa guerreira incansável, já de pé. Mãe solteira de Pedro, um menino de 6 anos com olhos que continham toda a esperança do mundo, Maria se desdobrava em 2, 3, quantas fossem necessárias. Lutava com unhas e dentes, com a força que só uma mãe possui, para dar ao seu pequeno príncipe uma vida minimamente digna, ainda que a dignidade muitas vezes lhe parecesse um luxo inalcançável. Seus dias eram uma maratona exaustiva entre 2 empregos humildes, mal pagos, que consumiam suas energias, mas não seus sonhos. Os sonhos! Esses ela guardava para as poucas horas de sono, imaginando um futuro mais brilhante para Pedro. Um futuro onde ele não precisasse conhecer a palavra falta. Cada manhã começava no mesmo ritmo frenético. O cheiro de café barato invadia o pequeno apartamento alugado, enquanto Maria, com gestos automáticos, preparava um café da manhã simples, mas feito com todo o amor do mundo. "Vamos, meu filho, senão a mamãe se atrasa", dizia ela com uma ternura que contrastava com a urgência em sua voz. Pedro, um menino esperto e carinhoso, entendia a luta da mãe e colaborava como podia, vestindo seu uniforme escolar surrado com uma seriedade quase adulta. Depois de deixá-lo na escola pública do bairro, com um beijo estalado na testa e a promessa de um abraço apertado no final do dia, Maria corria para o primeiro emprego, o coração já apertado de saudade e preocupação. O ônibus, sempre lotado, era o seu primeiro teste de paciência do dia. No trabalho, a realidade era ainda mais dura. Na loja de departamento popular onde passava as manhãs, sua chefe, Dona Elvira, uma mulher de semblante azedo e voz estridente, parecia ter um prazer especial em lembrá-la de sua posição. Naquele dia em particular, um pequeno atraso, causado por um pneu furado no ônibus, foi o estopim para mais uma humilhação pública. "Maria, você está atrasada novamente!" A voz de Dona Elvira ecoou pela loja, fazendo com que alguns clientes curiosos se virassem. "Sabe quantas pessoas dariam tudo para ter esse seu emprego medíocre? Precisa de mais agilidade, mais comprometimento, ou a rua será o seu destino!" Maria sentiu o rosto queimar, as lágrimas ameaçando transbordar, mas engoliu o choro, a humilhação, o nó na garganta. Apertou os punhos discretamente e respondeu com uma voz baixa, mas firme: "Não vai se repetir, senhora." Por Pedro, ela suportaria. Por Pedro, ela se tornava uma leoa. Cada dia era de fato um novo teste à sua resiliência quase inquebrável. Cada olhar de julgamento lançado por colegas de trabalho ou clientes impacientes era como uma pequena facada em sua autoestima já tão fragilizada. Mas então, ela pensava no sorriso de Pedro, na forma como ele segurava sua mão com confiança, e toda a dor se transformava em combustível.
À tarde, no seu segundo emprego, limpando escritórios comerciais já vazios, o cansaço físico era imenso, mas a solidão do ambiente lhe dava um breve respiro para sonhar acordada. Quando finalmente buscava Pedro na escola, o cansaço parecia evaporar por alguns instantes mágicos. O menino corria em sua direção, os bracinhos abertos, o sorriso banguela iluminando seu rosto. "Mamãe, olha que lindo!" ele exclamou certo dia, mostrando um desenho feito com capricho em papel sulfite. Eram duas figuras desajeitadas, uma maior e uma menor, de mãos dadas sob um sol amarelo e vibrante. "Somos nós dois, mamãe, e essa é a nossa casa feliz!" Maria apertou o filho contra o peito, o coração transbordando de um amor tão puro e avassalador que compensava todas as agruras da vida. Naqueles braços pequenos, naquela confiança infantil, Maria encontrava toda a força de que precisava para seguir em frente. A certeza inabalável de que cada gota de suor, cada humilhação engolida, cada sonho adiado, valia imensamente a pena. Pedro não era apenas seu filho, era sua âncora, sua bússola, a luz incandescente que guiava sua jornada árdua. No entanto, quando a noite caía e Pedro finalmente adormecia em sua caminha simples, embalado por histórias inventadas e promessas de um futuro melhor, a solidão voltava a assombrar Maria. Da janela do pequeno apartamento, ela observava a cidade tentacular que se estendia lá fora, um mar de luzes que pareciam zombar de sua própria escuridão interna. As luzes dos apartamentos luxuosos, dos carros importados que deslizavam pelas avenidas, dos restaurantes chiques onde casais apaixonados celebravam a vida. Lágrimas, suas companheiras noturnas, molhavam seu travesseiro enquanto ela sonhava acordada com um amor verdadeiro. Um ombro amigo, um parceiro que a amasse por quem ela era, com todas as suas cicatrizes e imperfeições, e não apesar de suas dificuldades financeiras. Um homem que visse a rainha por trás da faxineira, a joia por trás da poeira. Um sonho que, na frieza daquelas noites solitárias, parecia cada vez mais distante, quase uma miragem cruel. Ela se perguntava se o destino havia reservado para ela apenas a luta, se o amor romântico era um privilégio para poucos, um capítulo que não constava no livro de sua vida. Enquanto Maria travava suas batalhas diárias na selva de pedra da periferia, no epicentro do luxo e da sofisticação da cidade, em uma cobertura com vista panorâmica de tirar o fôlego, vivia Ricardo Montenegro. Aos 35 anos, Ricardo era a personificação do sucesso. Um empresário renomado, herdeiro de uma vasta e tradicional fortuna, dono de uma inteligência afiada para os negócios e de um charme que desarmava até os mais céticos. Sua vida era um desfile de reuniões importantes, viagens internacionais, carros esportivos e mulheres deslumbrantes. No entanto, por trás da fachada impecável de homem de sucesso, Ricardo carregava o peso esmagador de uma solidão profunda e amarga em seu coração. Seus relacionamentos eram superficiais, suas conquistas materiais já não lhe traziam o mesmo brilho. Faltava algo, uma peça fundamental naquele quebra-cabeça dourado que era sua vida. Ele olhava para o horizonte da sua varanda e sentia um vazio que nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher. O destino, com seus caprichos insondáveis, escolheu um evento de gala beneficente, desses que reúnem a nata da sociedade, para cruzar os caminhos de Maria e Ricardo. Maria, precisando desesperadamente de uma renda extra para comprar um remédio caro para Pedro, que andava adoentado, conseguiu um trabalho temporário como garçonete no evento. Com um uniforme improvisado, um pouco apertado e desconfortável, ela circulava pelo salão suntuoso, sentindo-se um peixe fora d'água, observando com um misto de fascínio e tristeza aquele universo de ostentação tão distante de sua realidade. Seus pés doíam nos sapatos emprestados, mas ela mantinha o sorriso profissional no rosto. Foi então que o inevitável, ou melhor, o predestinado, aconteceu. Ao tentar desviar de um convidado distraído que gesticulava efusivamente, Maria tropeçou em seus próprios pés cansados, e a bandeja repleta de taças de champanhe que ela equilibrava com dificuldade voou pelos ares, num balé desastroso de cristal e líquido dourado.
O barulho ecoou pelo salão, silenciando as conversas por um instante. Maria fechou os olhos, esperando o impacto no chão e a bronca que certamente viria. Mas, em vez disso, sentiu mãos firmes a amparando pela cintura, impedindo sua queda. Abriu os olhos e deu de cara com um par de olhos castanhos, profundos e surpreendentemente gentis. Era Ricardo. "Me perdoe, que desastre, eu sinto muito, senhor. Balbuciou Maria, o rosto corado de vergonha, as palavras se atropelando em sua boca. Ricardo, segurando-a com delicadeza, esboçou um leve sorriso, um sorriso que parecia genuíno, diferente dos sorrisos calculados que ele costumava ver e dar. "Acontece", disse ele com uma voz calma e aveludada que a tranquilizou instantaneamente. "Não se machucou?" Um encontro fortuito, um tropeço que, literalmente, mudaria o curso de 2 vidas para sempre. Nos olhos preocupados daquele homem rico, tão elegante em seu smoking impecável, Maria vislumbrou algo que há muito tempo não via em olhos masculinos: gentileza genuína, desprovida de qualquer interesse oculto. Por um momento, esqueceu-se do champanhe derramado, dos olhares curiosos ao redor, da bronca iminente de seu supervisor. Sentiu apenas o calor daquelas mãos em sua cintura e a preocupação naqueles olhos. Ricardo, por sua vez, ao olhar para aquela mulher assustada e sem graça, sentiu algo diferente. Estava acostumado com mulheres que exalavam confiança e muitas vezes uma calculada sedução. Mas Maria era diferente. Havia uma autenticidade em seu olhar, uma vulnerabilidade que o tocou de uma forma inesperada. Ele a ajudou a se recompor e, surpreendendo a si mesmo, agachou-se para ajudá-la a recolher os cacos de vidro do chão. Outros garçons vieram apressados, mas Ricardo permaneceu ali por alguns instantes, trocando algumas palavras com ela enquanto a confusão era organizada. "Você está trabalhando duro esta noite", ele comentou, mais para quebrar o gelo do que qualquer outra coisa. Maria, ainda um pouco trêmula, respondeu com simplicidade: "Preciso. Tenho um filho para criar." Uma frase curta, direta, mas que revelava um universo de lutas e responsabilidades. Ricardo a olhou com uma nova admiração. "Admiro sua dedicação", ele disse, e as palavras saíram de seu coração. Naquela breve troca de olhares e palavras, em meio aos cacos de cristal e ao murmúrio do salão de festas, uma conexão sutil, quase imperceptível, começou a se formar. Uma admiração mútua que ia muito além das aparências e das abissais diferenças sociais que os separavam. Quando Maria finalmente se recompôs e agradeceu, voltando ao trabalho com o coração ainda acelerado, Ricardo a acompanhou com o olhar. Ao final daquela noite longa e cansativa, enquanto Maria esperava o ônibus em um ponto escuro, os pés latejando, o cheiro de comida cara ainda impregnado em seu uniforme, Ricardo, de dentro de sua limusine com motorista, a observou de longe. Ele estava a caminho de casa, mas algo o fez pedir ao motorista que parasse por um instante. Viu a figura frágil de Maria encolhida no banco do ponto de ônibus, o cansaço estampado em seu rosto mesmo à distância. Naquela noite, Ricardo não conseguia tirar aquela mulher de seus pensamentos. Havia algo em sua força silenciosa, em sua vulnerabilidade quase palpável, que o tocara profundamente, despertando um sentimento há muito adormecido em seu coração calejado pelos jogos de interesse do seu mundo. Seria possível que, em meio a tanta superficialidade, ele tivesse encontrado algo real? Os dias que se seguiram foram estranhos para Ricardo. A imagem de Maria, seus olhos sinceros, sua frase simples, "tenho um filho para criar", ecoavam em sua mente. Ele, que podia ter qualquer mulher que desejasse, sentia-se inexplicavelmente atraído por aquela que parecia pertencer a um planeta diferente. Movido por um impulso que nem ele mesmo compreendia totalmente, Ricardo começou a investigar discretamente onde Maria trabalhava. Descobriu sobre a loja de departamento. E então, em uma tarde qualquer, ele apareceu lá, elegantemente vestido, fingindo um interesse súbito em comprar uma gravata barata. Quando seus olhos encontraram os de Maria, que o atendeu com profissionalismo, mas com uma centelha de surpresa no olhar, ele sorriu.
Boa tarde. Por acaso você se lembra de mim? Do desastre do champanhe? Maria, pega de surpresa, sentiu o rosto corar novamente. Senhor, Ricardo, não é? Claro que me lembro. A partir daquele dia, os encontros casuais se tornaram mais frequentes. Ricardo sempre encontrava uma desculpa para passar pela loja, para cruzar o caminho de Maria. Comprava coisas de que não precisava, puxava conversas triviais, sempre com um respeito e uma delicadeza que a encantavam e, ao mesmo tempo, a deixavam desconfiada. O que um homem como ele poderia querer com alguém como ela? Mas Ricardo era persistente, e seu interesse parecia genuíno, não apenas por ela, mas também por sua vida, por seu filho. Certo sábado, ele a convidou, junto com Pedro, para um passeio no parque. Maria hesitou, o medo e a insegurança batalhando contra a curiosidade e o desejo de acreditar que algo bom poderia acontecer. Mas o sorriso ansioso de Pedro ao ouvir a proposta a convenceu. E aquele dia foi mágico. Ricardo, o magnata dos negócios, despiu-se de sua armadura de seriedade e brincou com Pedro como se fosse uma criança também. Correram atrás de pombos, empinaram pipa, dividiram um piquenique simples em uma toalha xadrez estendida na grama. Maria observava os dois, o coração aquecido por uma felicidade que há muito não sentia. Ricardo era carinhoso com Pedro, paciente, divertido. Ele descobria um mundo novo ao lado de Maria e de seu filho. A alegria genuína e contagiante de uma criança, o amor incondicional e puro de uma mãe, eram tesouros que todo o seu dinheiro, todas as suas empresas, nunca poderiam lhe proporcionar. E ele se sentia pela primeira vez em anos verdadeiramente vivo. A partir daquele dia, os encontros casuais se tornaram mais frequentes. Ricardo sempre encontrava uma desculpa para passar pela loja, para cruzar o caminho de Maria. Comprava coisas de que não precisava, puxava conversas triviais, sempre com um respeito e uma delicadeza que a encantavam e, ao mesmo tempo, a deixavam desconfiada. O que um homem como ele poderia querer com alguém como ela? Mas Ricardo era persistente e seu interesse parecia genuíno. Não apenas por ela, mas também por sua vida, por seu filho. Certo sábado, ele a convidou, junto com Pedro, para um passeio no parque. Maria hesitou, o medo e a insegurança batalhando contra a curiosidade e o desejo de acreditar que algo bom poderia acontecer. Mas o sorriso ansioso de Pedro, ao ouvir a proposta, a convenceu. E aquele dia foi mágico. Ricardo, o magnata dos negócios, despiu-se de sua armadura de seriedade e brincou com Pedro como se fosse uma criança também. Correram atrás de pombos, empinaram pipa, dividiram um piquenique simples em uma toalha xadrez estendida na grama. Maria observava os dois, o coração aquecido por uma felicidade que há muito não sentia. Ricardo era carinhoso com Pedro, paciente, divertido. Ele descobria um mundo novo ao lado de Maria e de seu filho. A alegria genuína e contagiante de uma criança, o amor incondicional e puro de uma mãe, eram tesouros que todo o seu dinheiro, todas as suas empresas nunca poderiam lhe proporcionar. E ele se sentia, pela primeira vez em anos, verdadeiramente vivo. No entanto, o mundo de Ricardo, com suas regras não escritas e seus julgamentos implacáveis, não tardou a perceber a mudança em seu comportamento. Os rumores sobre seu envolvimento com uma mulher comum, uma mãezinha solteira da periferia, começaram a circular nos círculos da alta sociedade como um vírus. Amigos próximos, preocupados com sua reputação e com os negócios da família, o questionavam. "Ricardo, o que está acontecendo?" perguntou um de seus sócios mais antigos durante um almoço de negócios. "Ouvi dizer que você está saindo com uma garçonete ou algo do tipo. Isso não pega nada bem para a sua imagem, para a imagem da empresa Montenegro." Ricardo ouvia os conselhos, as críticas veladas, os olhares de reprovação, mas pela primeira vez não se importava. Ele estava disposto a desafiar as convenções sociais, a enfrentar o julgamento hipócrita de seu círculo, por aquele amor que florescia em seu coração e que lhe trazia uma paz que ele jamais conhecera. No entanto, o mundo de Ricardo, com suas regras não escritas e seus julgamentos implacáveis, não tardou a perceber a mudança em seu comportamento.
Os rumores sobre seu envolvimento com uma mulher comum, uma mãezinha solteira da periferia, começaram a circular nos círculos da alta sociedade como um vírus. Amigos próximos, preocupados com sua reputação e com os negócios da família, o questionavam. "Ricardo, o que está acontecendo?" perguntou um de seus sócios mais antigos durante um almoço de negócios. "Ouvi dizer que você está saindo com uma garçonete ou algo do tipo. Isso não pega nada bem para a sua imagem, para a imagem da empresa Montenegro." Ricardo ouvia os conselhos, as críticas veladas, os olhares de reprovação, mas pela primeira vez não se importava. Ele estava disposto a desafiar as convenções sociais, a enfrentar o julgamento hipócrita de seu círculo, por aquele amor que florescia em seu coração e que lhe trazia uma paz que ele jamais conhecera. No entanto, o mundo de Ricardo, com suas regras não escritas e seus julgamentos implacáveis, não tardou a perceber a mudança em seu comportamento. Os rumores sobre seu envolvimento com uma mulher comum, uma mãezinha solteira da periferia, começaram a circular nos círculos da alta sociedade como um vírus. Amigos próximos, preocupados com sua reputação e com os negócios da família, o questionavam. "Ricardo, o que está acontecendo?" perguntou um de seus sócios mais antigos durante um almoço de negócios. "Ouvi dizer que você está saindo com uma garçonete ou algo do tipo. Isso não pega nada bem para a sua imagem, para a imagem da empresa Montenegro." Ricardo ouvia os conselhos, as críticas veladas, os olhares de reprovação, mas pela primeira vez não se importava. Ele estava disposto a desafiar as convenções sociais, a enfrentar o julgamento hipócrita de seu círculo, por aquele amor que florescia em seu coração e que lhe trazia uma paz que ele jamais conhecera. No entanto, o mundo de Ricardo, com suas regras não escritas e seus julgamentos implacáveis, não tardou a perceber a mudança em seu comportamento. Os rumores sobre seu envolvimento com uma mulher comum, uma mãezinha solteira da periferia, começaram a circular nos círculos da alta sociedade como um vírus. Amigos próximos, preocupados com sua reputação e com os negócios. E como se os fantasmas internos de Maria não fossem suficientes, os obstáculos externos começaram a se materializar de forma cruel e calculada. Laura, uma ex-namorada de Ricardo, uma socialite influente, bela e perigosamente possessiva, não aceitava ter sido trocada por alguém que ela considerava tão insignificante. Movida pela inveja e pelo orgulho ferido, Laura começou a tecer uma teia de intrigas para sabotar o relacionamento deles. Usava seus contatos na imprensa marrom para espalhar boatos maldosos sobre Maria, insinuando que ela era uma golpista interesseira. Armava situações para colocar Maria em posições comprometedoras, tentando humilhá-la publicamente. "Ele vai se cansar de você rapidinho, querida", disse Laura com um sorriso venenoso, ao encontrar Maria por acaso em uma loja cara onde Ricardo a levara. "Homens como Ricardo precisam de mulheres do mesmo nível, mulheres que entendam o seu mundo, não de aventureiras. Aproveite enquanto dura, porque o seu conto de fadas está com os dias contados." A inveja e o preconceito eram de fato armas poderosas e afiadas na batalha por aquele amor. Maria se via, mais uma vez, alvo de ataques cruéis, de tentativas de minar sua dignidade e a pureza de seus sentimentos por Ricardo. Seu coração doía e a dúvida começava a corroer suas esperanças. Mas foi em um momento de crise inesperada que o verdadeiro caráter de cada um se revelou com força total. Pedro, durante um passeio no parque com Ricardo e Maria, sofreu uma queda feia e precisou ser levado às pressas para o hospital. O diagnóstico inicial era preocupante e a angústia tomou conta de todos. Naquele turbilhão de emoções, Maria, apesar do desespero que ameaçava engoli-la, demonstrou uma coragem e uma determinação admiráveis. Manteve a calma possível, tomou as decisões necessárias, confortou o filho com palavras de amor e esperança e enfrentou a burocracia hospitalar com uma garra de leoa. Ricardo, ao seu lado, observava tudo com uma mistura de preocupação e profunda admiração. Viu a força daquela mulher, a profundidade de seu amor maternal, a resiliência que a fazia seguir em frente mesmo quando o mundo parecia desabar.
E ele percebeu, com uma clareza cristalina, que a verdadeira riqueza de Maria não estava em bens materiais que ela não possuía, mas na pureza imaculada de seu coração e na intensidade avassaladora de seu amor por seu filho. Naquele hospital, esperando notícias de Pedro, Ricardo teve a certeza de que não poderia mais viver sem aquela mulher extraordinária. Felizmente, o susto com Pedro passou e ele se recuperou bem. Mas aquele episódio serviu para solidificar ainda mais os laços entre Ricardo e Maria e para calar, ao menos temporariamente, as vozes maldosas que o cercavam. Ricardo, mais apaixonado e determinado do que nunca, decidiu que era hora de oficializar seus sentimentos, de mostrar a Maria e ao mundo que seu amor era real e inabalável. Ele a levou para um lugar especial, um pequeno mirante com vista para a cidade, o mesmo lugar onde haviam compartilhado um dos seus primeiros e mais sinceros sorrisos, no início de tudo. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores quentes e vibrantes, um cenário digno de um filme romântico. Ali, com a voz embargada pela emoção e os olhos brilhando com a sinceridade de seus sentimentos, Ricardo abriu seu coração. Maria, ele começou, segurando as mãos dela com ternura. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me mostrou o verdadeiro significado da felicidade, do amor incondicional, da paz que eu tanto buscava e não encontrava em nenhum outro lugar. Você e o Pedro são o meu maior tesouro. Eu não me importo com o que os outros dizem, não me importo com as diferenças que tentam nos impor. Eu amo você, Maria. Amo sua força, sua doçura, sua honestidade. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, e ao lado do Pedro, construindo a nossa família, a nossa felicidade. As lágrimas, desta vez de pura emoção e alívio, escorreram pelo rosto de Maria enquanto ela ouvia aquela declaração tão sonhada. Naquele instante mágico, todas as barreiras que pareciam separá-los, todos os medos e inseguranças, simplesmente desabaram. O amor, em sua forma mais pura, mais intensa e mais poderosa, venceu o preconceito, a distância social, as intrigas e as dúvidas. Uniu dois corações que o destino, em sua sabedoria tortuosa, teimou em cruzar, provando que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo. E assim, em meio ao brilho ofuscante do ouro e à superação redentora das lágrimas, o destino, esse autor imprevisível de nossas vidas, escreveu uma história inesquecível, daquelas que aquecem a alma e restauram a fé na humanidade. Uma história que provou mais uma vez que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, não se intimida com dificuldades e que, às vezes, a riqueza mais valiosa, aquela que realmente importa, se encontra nos lugares mais inesperados, nos corações mais simples, nos gestos mais genuínos. Uma nova vida começava para Maria, Ricardo e Pedro, uma vida onde o amor seria o seu maior patrimônio, a sua bússola, a sua eterna canção. E quem sabe quantas outras reviravoltas e emoções ainda os aguardavam? Mas isso, claro, é material para outras histórias. Fique ligado em nosso canal para não perder as próximas narrativas emocionantes e apaixonantes como esta, que nos lembram que, apesar de tudo, ainda vale a pena acreditar no amor.